E agora você vai descobrir como memorizar sinais da Libras com facilidade. Esse aqui é um conteúdo muito especial que eu preparei para você. Então, papel e caneta na mão, porque aqui tanto você vai aprender as técnicas práticas para você memorizar sinais da Libras com facilidade, assim podemos montar frases para se comunicar com surdos, como também você vai ver na prática a aplicação dessas técnicas. E mais do que isso, você vai ver então a sinalização com exemplos práticos, sinais reais da Libras, para você começar hoje mesmo a ter essa experiência prática de sinalização na Libras. Então tudo que você vai ver aqui é um conteúdo 100% prático, realmente para impulsionar seu aprendizado e o seu desenvolvimento na Libras para a sua comunicação com surdos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Madison, este aqui é o meu sinal, sou o Madison Barreto, e essa daqui é a minha esposa Raquel, ela é surda. Nós somos casados há mais de 13 anos e eu já estou na área da Libras há mais de 23 anos. E como o nosso dia a dia a gente está sempre muito próximo, a gente sempre tem essa conexão assim, eu estou imerso na Libras praticamente 24 horas por dia. Isso acabou fazendo que, além de toda a prática e conhecimento que eu já tinha antes, da formação acadêmica em letras Libras, dos nossos livros publicados e que são referências hoje em todo o Brasil, de todos os nossos métodos e ainda de estar imerso assim na cultura surda, por ser casado com a Raquel e ainda de ter tantos amigos surdos que sempre a gente se encontra, eu estou imerso na Libras o tempo todo. Isso acabou fazendo com que eu perceba algumas nuances da Libras, algumas características da Libras que, eventualmente, muita gente não percebe. E é por isso que eu resolvi gravar este conteúdo aqui especial, para que você também saiba como memorizar sinais da Libras com facilidade. Então, bora lá! Primeira coisa é, cuidado para você não errar. Nunca estude a Libras com base no português. Quando a gente está na escola, a gente fica aprendendo inglês e as palavras são tudo comparando o português e o inglês, e as explicações são tudo em português, você fica lá decorando, né, aquelas frases e tudo mais. Mas qual que é a grande questão? Tudo está baseado no português. E não funciona você aprender uma outra língua tudo baseada no português. Por quê? Porque a Libras é uma língua separada e independente do português. Libras é Libras, português é português. Infelizmente, por aí, eu vejo muita gente que, por mais boa intenção que a pessoa tenha, ela acaba mostrando muito da Libras, até nos materiais teóricos da área também, faculdades, universidades, pós-graduações também. Vejo muito isso, de mostrarem a Libras, mas o tempo todo está comparando com o português, explicando como que é em português, sendo que o foco, na verdade, deveria ser totalmente na Libras. Se você ficar fazendo o estudo da Libras baseado no português, quer seja num curso, quer seja nas redes sociais, cuidado, isso vai frear o seu desenvolvimento. A Libras é uma língua separada e independente do português, e você só vai conseguir memorizar realmente os sinais se você for desenvolvendo essa prática sempre em Libras, sem depender do português. Agora, por que é tão importante e poderoso você memorizar sinais da Libras? A Libras é a língua brasileira de sinais, reconhecida pela Lei 10.436 de 2002 e depois pelo Decreto-Lei 5626 de 2005. Essas duas leis em conjunto, elas reconhecem a Libras como um meio natural de comunicação das comunidades surdas. E o que pouca gente sabe é que a maioria dos surdos não domina o português. Então, para você ter uma comunicação realmente clara com os surdos, essa comunicação tem que ser direto em Libras, sem depender do português. Por isso é tão importante e poderoso que você saiba mais sinais da Libras, que você possa formar frases em Libras para você ter essa comunicação, essa conexão. Afinal de contas, os surdos, eles vivem... Eu me emociono toda vez que eu lembro disso e falo isso. Os surdos vivem como estrangeiros dentro do seu próprio país. São pouquíssimas pessoas que realmente
sabem se comunicar com surdos, quer seja na fila do mercado, quer seja um colega de trabalho. Pouquíssimas pessoas realmente estão preparadas para ter essa comunicação com surdos e acaba sobrando vagas nas empresas nessa área justamente porque tem pouca gente que está preparada até para ter esse contato com surdos na igreja, na religião mesmo familiar surdo. Então, para você realmente ter essa comunicação é fundamental, é vital que você desenvolva essa prática na Libras, que você aprenda a Libras de verdade. E para você memorizar os sinais da Libras, sempre, o tempo todo, você tem que ter em mente que tudo começa onde? No cérebro. Tudo começa no cérebro. E é justamente aí que está o grande poder que nós temos de aprender qualquer coisa. Todos nós temos um cérebro dotado de mais de 2 bilhões de células nervosas, segundo indicam algumas pesquisas. E a grande questão é que quanto mais você envolve diversas áreas do cérebro, como você está vendo aí, o hemisfério direito tem algumas funções diferentes do hemisfério esquerdo. Quanto mais você envolve essas diferentes áreas, essas diferentes funções cerebrais no seu aprendizado da Libras, mais você aprende, mais rápido você aprende. Por que é importante você poder aprender e poder aprender rápido? Justamente porque é horrível, é angustiante, é muito frustrante você chegar na frente do surdo e não conseguir passar para a Libras aquilo que você realmente quer dizer, não conseguir passar a mensagem para os surdos. Isso é muito frustrante. Então, quanto mais rápido você consegue memorizar os sinais, vai te dando aquele gostinho de quero mais. A Libras é uma língua apaixonante. A primeira vez que eu vi a Libras, eu estava sentado num banco de uma igreja que minha família congregava na época. Então eu via a intérprete lá na frente, fazendo a comunicação com os surdos. Eu tinha 13 anos nessa época. Para mim foi muito emocionante poder ver aquilo e eu queria logo aprender também. E logo que eu fui aprendendo os meus primeiros sinais para comunicação, foi muito emocionante. Mas como eu gostaria que lá atrás tivessem me ensinado o que você está aprendendo agora aqui. Isso teria facilitado todo o meu aprendizado e minha prática. E é por isso que eu estou compartilhando esse conhecimento com você. Gratuitamente, inclusive. Para que mais pessoas tenham acesso a isso e saibam realmente como memorizar os sinais da Libras para desenvolver essa prática de comunicação com surdos. E o segundo aspecto aqui, o segundo passo, técnica, é qual que é o segredo da memorização, então? Isso me faz lembrar sempre que, antigamente, o telefone não é igual a gente tem hoje em dia. A gente pega o celular, você vai lá, diz que você já vai conversando. Né? Antes do telefone celular, veio o telefone fixo, que hoje em dia pouca gente usa. E antes do telefone fixo, do jeito que a gente conhece hoje, era assim, um serviço com telefonista. Então você ligava para o telefonista e lá estava plugado a comunicação do plug ali com o aparelho em que você estava falando com ela. E depois que você falava para o telefonista, olha, eu quero que você me liga lá com o João da padaria e tal. Aí ela pegava aquele cabo que estava conectado no telefone com ela e conectava em um outro lugar. Então, era esse tipo de conexão que fazia com que, com que a telefonista conseguisse ajudar as pessoas a fazer a ligação. Então, ela conectava onde você estava, conectava a sua conexão de ligação com a outra. E era justamente aí o poder de fazer essa conexão e de conectar e de fazer as pessoas se comunicarem. E no aprendizado, na memorização, funciona da mesma coisa, do mesmo jeito. A gente tem um conhecimento novo, no caso a Libras, os sinais que você está aprendendo agora. E tem também o conhecimento antigo. O conhecimento antigo é aquilo que você já sabe. Você já sabe o que é uma casa, você já sabe o que é um carro, você já sabe o que é um sofá, você já sabe o que são pessoas, você já sabe o que é uma escola, e assim por diante. Então você já sabe. Tem muitas coisas que todas as pessoas já sabem. E agora que você vai aprender a Libras, que você quer memorizar os sinais com mais facilidade, o que você precisa de fazer é conectar o conhecimento novo que você está adquirindo com o conhecimento antigo, que é justamente o que eu estou te ajudando a fazer exatamente agora. Percebe? Então, eu estou conectando o conhecimento novo com o conhecimento antigo. E nesse exato momento, eu posso compartilhar esse tipo de prática aqui com você, esse conhecimento com você,
E aqui eu quero deixar registrado o agradecimento a todos os nossos alunos dos nossos cursos e métodos pagos. Porque é graças aos nossos alunos, eles que financiam conteúdos gratuitos como esse que você está vendo aqui. Então, quero deixar registrado aqui a minha gratidão aos nossos alunos. Então, uma vez que você quer memorizar algo, sempre você tem que ter isso em mente. E o tempo todo você vai associar o novo conhecimento que você está adquirindo agora, o seu novo aprendizado, com o conhecimento antigo que você já tem. E aqui vem mais uma técnica, que é justamente a associação de imagens. Por quê? A Libras é uma língua visual. Lembra que eu falei agora há pouco que você tem que aprender a Libras, direto em Libras, sempre de forma visual, sem depender do português? Isso é fundamental, isso é vital. Por quê? Porque é justamente fazendo isso que você vai se desenvolvendo na Libras, estando cada vez mais preparado para se comunicar com os surdos. Dá um gostinho de quero mais, dá esse gostinho de continuar se desenvolvendo. E é aqui que entra justamente o incrível poder de usar imagens, imagens da vida real, para você memorizar os sinais. Aqui a gente já começa a nossa parte prática aqui. Então aqui, por exemplo, você está vendo o sinal de copo escrito e a imagem que representa um copo. Então, isso que você está vendo aqui se chama escrita da língua de sinais, Sign Writing. É uma técnica de escrita internacional, usada hoje em muito mais do que 62 países do mundo. A criadora desse sistema de escrita é norte-americana, Mary Sutton. E ela já perdeu a conta de quantos países hoje estão usando esse sistema de escrita para utilizar para fazer anotações das línguas de sinais, para escrever sinais, para escrever textos. É uma ótima forma de você registrar aquilo que você está aprendendo. E é muito simples, prático e intuitivo. Então, aqui a cada imagem que eu for passando, você vai ver sempre a escrita de sinais, com o sinal escrito. Você vai ver exatamente a imagem, para você ir associando a língua de sinais com a imagem. E fica muito tranquilo, porque essa é uma oportunidade de você já ir associando conhecimento antigo com conhecimento novo e assim se desenvolvendo. Então, aqui você está vendo o sinal de copo. Você percebe que ele tem uma base aqui, e aqui é a mão parecendo o quê? Que você está segurando um copo. Então imagina que aqui você tem um copo. Você está segurando o copo aqui. E o que você faz com o copo? Você coloca ele em uma superfície. Só que você coloca ele quantas vezes? Várias. Porque você usou o copo, de repente você pega ele, de repente você coloca ele lá de novo. Então, por isso, o sinal de copo é como se você estivesse fazendo assim, tocando 2 vezes aqui. Percebe? Este é o sinal de copo. Percebe como que é intuitivo? Quando você associa isso com essa imagem do copo, isso se torna ainda mais vivo na sua mente. Olha que interessante aqui o sinal de celular. O sinal de celular é a mão nesse formato aqui, balançando. Então, na Libras, o formato da mão modifica o significado do sinal. É importante você prestar atenção no formato da mão. E por que ele está balançando aqui? Justamente porque o celular vibra. Está vibrando aqui. Esse é o sinal do celular. Só que, e se eu quiser dizer que eu quero digitar uma mensagem no celular? Aí já é assim, percebe? É aquela mesma mão, só que agora eu faço assim. E aí você vai observar isso justamente com uma pessoa que está realmente digitando ali. Então sempre você vai fazer os sinais e associar isso com algo que você já sabe, com experiência que você já tem, com conhecimento que você já tem. Sempre associando isso e sempre fazendo isso de forma visual. Então, você percebe que aqui já é o sinal de Brasil. Essa configuração de mão, esse formato de mão aqui, tá vendo? E ele fazendo assim. Por que o sinal é assim? Justamente por causa da costa do Brasil. Se você for observar esse risco aqui, olha, tá vendo? Esse traço aqui, essa seta, ela dá a ideia desse contorno aqui do nosso país, percebe? Então, o sinal de Brasil, ele é feito dessa forma por causa disso. Ele indica o formato, né, esse contorno da nossa maravilhosa costa brasileira. E na praia é uma coisa excelente, percebe? Então, por isso que o sinal do nosso país é assim, Brasil. E aqui você já percebe quando você quer marcar um compromisso com alguém.
Quando você quer marcar um compromisso com alguém, você vai lá na agenda e você anota. Ou você vai lá no seu celular, no aplicativo, você vai lá e marca lá. E quando você faz isso, é como se tivesse uma pequena lista com várias coisas. Então, o sinal de compromisso, o sinal de marcar algo em Libras é assim. Porque é como se fosse essa base aqui mostrando o seu caderno ou a tela do seu celular ou do seu computador, e lá tem uma lista de vários itens. E então ali está o seu compromisso. Aqui é como se fosse uma linha onde você escreveu alguma coisa e está marcado ali. Você percebe como que a Libras é fácil? Ela é intuitiva quando você observa ela de forma visual. É super prático de você aprender também para se comunicar com os surdos. Agora, observa aqui a lua. Observa o sinal da lua escrito aqui e observa aqui agora a meia-lua. Então percebe que o sinal é justamente assim. Ele faz exatamente o contorno da lua. Começa fechadinho lá em cima, aí ele vai descendo e vai abrindo e depois ele fecha. Percebe como isso é prático e é intuitivo? Muitas pessoas acham que a Libras são gestos, mas não são gestos. A Libras é uma língua, igual tem o português, o inglês, o alemão, o espanhol. Existem, inclusive, outras línguas de sinais. Cada país tem a sua língua de sinais. Aqui no Brasil, inclusive, existem tribos indígenas que têm a sua própria língua de sinais. São várias línguas de sinais. Uma delas já foi reconhecida, que é a língua de sinais Urubu-Kaapor, utilizado por tribos indígenas lá do Mato Grosso do Sul, aquela região ali. Percebe? Mas a língua de sinais principal utilizada no Brasil pelas comunidades surdas, desde lá da ponta do Rio Grande do Sul até a ponta lá do Rio Grande do Norte, lá na cidade de Touros, bem lá no cantinho, até lá do outro lado, no Amazonas, pegando Roraima e Amapá lá em cima, também o Acre. De ponta a ponta no nosso país, a língua de sinais mais usada e a predominante é a Libras, que significa Língua Brasileira de Sinais. Muita gente acha que a Libras são gestos. Igual a gente fala assim, não, você está no telefone, né? Não, vira aqui, ó. Vira aqui à direita, sabe? Você vê fazendo assim, ou você está na rua, e alguém te pergunta onde fica a padaria, você fala assim, é ali, sabe que você aponta? Isso são gestos. Só que dentro dos gestos não tem uma estrutura linguística. Às vezes o gesto que você faz aí na sua cidade, na outra cidade, talvez é ofensivo. E no caso das línguas de sinais, essa forma de comunicação visual faz com que essa comunicação seja tão visual, tão prática e tão intuitiva que algumas pessoas acham que são gestos, mas não é. Existe uma estrutura linguística, existe uma razão de os sinais serem como eles são. Sinais, você já percebeu, é como as palavras são chamadas na Libras. E você percebe que não tem nada a ver com português. Ó, eu fui mostrando para você aqui. Nada disso aqui tem a ver com português. Percebe? É tudo visual. Tudo visual. E é justamente aí que está o incrível poder de você aprender a Libras, tudo sempre com a orientação totalmente direta em Libras, sem ficar lá com firulas comparando com o português, porque são línguas separadas e independentes. Olha a beleza desse sinal de lua que você faz assim. Ele é feito geralmente mais alto, assim, mas se você fizer aqui na frente do corpo, no geral tá tudo bem também, mas geralmente ele é feito aqui mais alto. Por quê? Porque a lua está acima da gente. E aqui você já tem um outro sinal. Esse é esse sinal aqui. Ele dá a ideia de ódio, aquela coisa assim que corrói as pessoas por dentro. E ele vem justamente de que em situações em que a pessoa tá com esse ódio intenso assim, as mãos até fecham, sabe? Então ele vem justamente disso, é uma coisa crescente, vem aqui da região do fígado e sobe, é uma energia ruim que vem. Por isso a expressão facial dele é negativa. Você não vai fazer ódio assim, sorrindo. Isso significa que as expressões faciais, o formato sim que você faz com a sua face, ela é muito importante e faz parte do sinal. Outros tipos de expressões faciais fazem parte das frases, e é importante você saber usar elas também. E existe um passo a passo para isso. E aqui, muito melhor do que esse sentimento de ódio, é esse outro sentimento aqui, o amor. O amor é que conecta as pessoas. O amor é que faz as pessoas se interessarem em aprender a Libras. O amor é que faz as pessoas quererem se comunicar com surdos, ao invés de deixar o surdo isolado.
O amor é que gera as nossas relações e que nos traz a possibilidade de gerar vida. É o amor que traz a possibilidade incrível de trazer novas conexões entre as pessoas. É o amor. E esse aqui é o sinal dele. Percebe? Então, aqui você percebe de forma visual como que é o sinal e você percebe isso sempre associado com imagens, porque isso faz ficar muito mais simples, muito mais prático e muito mais intuitivo o seu aprendizado, a sua prática para a sua comunicação em Libras, inclusive para você poder sinalizar e comunicar realmente com os surdos no dia a dia. Quando eu falo sobre isso, muitas pessoas às vezes já passaram, estão fazendo cursinhos ou vendo um tanto de coisa nas redes sociais e se sentem perdidas. Perdidas por quê? Porque fica lá aprendendo um tanto de coisa que não é importante. O sinal de lhama na Libras é muito bonito, é interessante ele. Mas, que dia que foi que você viu uma lhama passando aí no seu bairro? Tem alguma lhama lá na região onde você trabalha? Provavelmente não. Então, que sentido faz gastar tempo aprendendo sinais que, por mais curiosos que eles sejam, não são importantes? Sinal de rinoceronte, percebe? É um sinal muito interessante também. Mas não faz sentido gastar tempo aprendendo sinais de coisas ou seres, ou qualquer coisa que seja, que não é aplicável para a sua vida, para o seu dia a dia. Percebe? É igual no português. No português tem palavras que são mais usadas, que são mais importantes. Na Libras também acontece isso. Isso é um fenômeno que acontece porque em toda língua, e a Libras é uma língua, existem palavras, existem sinais que são muito mais importantes do que outras. Mas assim, é muito mais importante mesmo. Exemplo, no português, a palavra você é muito mais importante do que a palavra Vossa Excelência. Percebe? Por quê? Porque a gente usa muito mais a palavra você no dia a dia. É uma palavra muito mais importante. Então, qualquer pessoa de outro país que vier passar uma temporada no Brasil, de férias, ou quiser mudar para cá, tem que aprender a palavra você. Porque assim ele vai ser mais fácil de comunicar com as pessoas no dia a dia. Entende? Imagina se ele ficar lá um tempão decorando um tanto de coisa do português, mas é um tanto de palavra rebuscada, um tanto de coisa acadêmica, um tanto de coisa da faculdade, um tanto de termos técnicos, que não vai ser usado no dia a dia. E aí, na hora que ele for se comunicar com as pessoas, ninguém vai entender ele. É frustrante ter essa barreira de comunicação. Você tentar se comunicar e não conseguir. É angustiante isso. Percebe? Assim também, quando você está aprendendo a Libras, não faz nenhum sentido perder tempo aprendendo sinais que são usados pouco, que são usados de vez em quando. Sinais que às vezes só surdos de uma determinada religião que conhece. Às vezes você é de outra religião. Não faz sentido você aprender aqueles sinais agora. Depois você pode aprender, mas no começo não faz sentido. Você vai aprender aquilo que faz sentido para o seu dia a dia, para o lugar onde você encontra os surdos, talvez no seu trabalho, talvez na padaria. Mas independente disso, no Brasil, já são muito mais do que 9,7 milhões de surdos. Esse número já deve estar em 15 a 20 milhões de surdos. Então, as chances de você encontrar um estrangeiro no Brasil é muito pequena comparada com a chance de você encontrar com um surdo. Talvez um surdo já passou por você e você nem sabia. Você poderia ter se conectado. Às vezes o surdo chega para você, pergunta alguma coisa e você não sabe se conectar, não sabe se comunicar. O surdo fica lá isolado, percebe? Então, o melhor caminho é aprender quais são as palavras e os sinais mais importantes da Libras. Porque uma vez que você sabe esses sinais que são os mais importantes, os sinais mais usados da Libras, isso faz com que toda a sua prática de comunicação fique muito mais clara, muito mais simples. Você se desenvolve com ainda mais facilidade. Tudo fica muito mais claro na sua mente.
Quando você encontrar com o surdo, você já vai conseguir conversar algumas coisas com ele. Talvez você não vai saber tudo ainda, mas está tudo bem, porque você está no começo. Mas você já vai saber aquilo que é mais importante. Eu conheço um tanto de gente que está há mais de 3 meses, mais de 6 meses estudando Libras, e na hora que chega na frente do surdo, não sabe nem cumprimentar o surdo. Não sabe perguntar alguma coisa básica do dia a dia. Perguntar como é que ele está. Não sabe responder isso quando o surdo pergunta. Por quê? Porque a pessoa está lá fazendo um curso, aprendendo Libras de um jeito... Está engessado. Está engessado. Está aprendendo um tanto de coisa que não é usado no dia a dia. E aí, a pessoa está aprendendo, mas chega na frente do surdo não consegue se comunicar. Por quê? Porque está aprendendo coisas que, por mais legais que elas sejam, divertidas e tal, não vai te ajudar no seu dia a dia, que é o que realmente importa. A melhor coisa do mundo é você conseguir ir meio que passando de fase, igual nos joguinhos no celular. Sabe? Você faz uma coisa ali, uma habilidade, você provavelmente conhece Super Mario, né? Aquele bonequinho bigodudo assim que ia pulando. Então você aprende primeiro a mexer no controle para ele poder ir andando. Aí depois você aprende a fazer para ele pular. Entende? Para ele pular. E aí depois você aprende a fazer para ele abaixar. E assim por diante. E é o mais usado. E depois você vai indo para outras fases. Isso funciona para o celular, uso do celular, uso de todas as coisas no nosso dia a dia. Até para dirigir, a gente aprende a dirigir assim. Primeiro você tem que entender o que é o volante, entender cada coisa ali. E com a Libras é a mesma coisa. Só que na Libras tem esse aspecto aqui de que existem palavras e sinais mais importantes que outros. Eu e a Raquel, nós, nesses últimos anos todos, né, sendo casados, e nesses mais de 15 anos que a gente tem desenvolvido pesquisas das línguas sinais, nós começamos nas nossas viagens a mapear quais são os sinais mais importantes da Libras, sempre no contexto correto. E nós reunimos, nós colecionamos esses sinais e sistematizamos eles num passo a passo dentro de um método chamado 99 sinais mais importantes da Libras. E lá dentro do 99 sinais mais importantes da Libras, são aulas práticas de Libras, sempre mostrando a Libras com as imagens, mostrando o passo a passo disso, sempre de forma visual, sempre de forma prática, para que você realmente vá se desenvolvendo. Então está sempre no contexto correto, realmente o contexto certo. É igual no português. Manga pode significar a fruta, mas pode significar a manga da camisa. Percebe? Na Libras acontece isso também. Então, como que eu vou saber quando é que eu vou usar um sinal ou usar outro sinal? Lá dentro eu vou te explicar isso passo a passo. Eu preciso de mais tempo para poder te explicar isso lá dentro. São várias aulas. Além disso, lá você vai ver frases de exemplo. Sempre frases de exemplo na Libras, explicando exatamente o porquê que é daquele jeito que é feito na frase. Como montar a frase ali, para você ir entendendo exatamente como que os surdos fazem para eles montarem as frases em Libras. E como que você também pode ir montando a frase com os sinais mais importantes da Libras, porque isso vai te possibilitar ter a comunicação com os surdos. E lá dentro também, você vai ter a orientação prática, dizendo para você, olha, esse sinal ele é feito dessa forma por causa disso, 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 disso. Eu vou te explicar o porquê que o sinal é assim. Assim você vai memorizar os sinais com muito mais facilidade, porque você vai ver exatamente na prática como que funciona, por que é aquilo. Lembra que eu falei no começo que eu estou imerso na Libras praticamente 24 horas por dia, por ser casado com a Raquel, por ter incontáveis amigos surdos? Pois é, então aqui você vai ver esse olhar e essa prática. Mais do que isso, você vai ver a orientação de como você vai fazer os sinais, para você ter certeza que você está aprendendo o sinal certo, no contexto certo, com frases de exemplo que realmente os surdos usam, e que é um dos sinais mais importantes da Libras, que você realmente vai usar no seu dia a dia, na comunicação com surdos, quer seja na padaria, no mercado, na sua religião, porque você tem um amigo ou um parente surdo, em sala de aula com seus alunos surdos ou com seu colega surdo, em qualquer lugar que você se encontrar com surdos, quer seja no seu ambiente de trabalho, quer seja porque você está fazendo uma viagem e encontrou um surdo. Então, essa orientação prática realmente para você como fazer, como utilizar no seu dia a dia. Mais do que isso, você vai ver também exemplos do dia a dia, situações reais
em que os surdos utilizam esses sinais no dia a dia. Mais do que isso, você vai ver como utilizar isso para a sua comunicação com os surdos. Tudo isso lá dentro do método 99 sinais mais importantes da Libras. Como você viu aqui, ele pode ser acessado pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Basta você ter uma conexão com a internet. Você pode acessar ele de onde você estiver e você vai ter um ano de acesso completo a ele, para você ver e rever quantas vezes quiser. Hoje, o método 99 sinais mais importantes da Libras, ele é R$ 197, porque ele é um método completo. É uma plataforma própria que nós desenvolvemos, totalmente focada na Libras, com suporte para você poder ter a clareza de que você está entrando, acessando corretamente. E você vai ver as frases sempre no contexto correto, com frases de exemplo, sinais mais importantes da Libras, com orientação prática e também com exemplos do dia a dia para você poder se comunicar com surdos. Mas eu realmente quero que isso aqui esteja disponível para mais pessoas. Eu quero levar a Libras para mais pessoas. A Libras é uma língua incrível, que me trouxe a possibilidade de me comunicar com surdos em todos os lugares que eu vou. E ela me trouxe a possibilidade, inclusive, de conhecer a Raquel, que hoje é minha esposa e é surda. E a Libras pode abrir incontáveis possibilidades na sua vida também. E novas possibilidades podem se abrir para os surdos, pelo fato de você poder se comunicar com eles. Por isso, eu resolvi fazer algo especial, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento aqui. Mas, obviamente, existem alguns outros custos que a gente tem, com o nosso time de suporte, com a plataforma. Então, eu não sei por quanto tempo essa oportunidade vai estar disponível. Então, se você está vendo isso aqui numa página, nem atualiza a página, para você não correr o risco de perder a sua vaga, que nesse exato momento está disponível. E o valor que você vai investir hoje é de apenas R$ 47,00 para você ter o seu acesso completo ao método 99 sinais mais importantes da Libras. E mais do que isso, você pode inclusive parcelar no seu cartão 11 vezes de R$ 5,06. Compra hoje em qualquer direito, percebe? Então é a sua oportunidade de ter acesso a um conteúdo totalmente prático. Mas eu quero ir além. Se fosse só isso aqui, já estaria incrível e excelente. Mas eu quero ir além. Eu resolvi fazer um bônus, que vai ser uma aula especial Tira Dúvidas para você, para poder tirar as dúvidas. Eu vou estar lá, eu vou responder as perguntas. Isso vai ser incrível, porque você vai ter a oportunidade de ver eu respondendo as perguntas, tirando todas as dúvidas sobre o uso, a prática, com os 99 sinais mais importantes da Libras. Sempre no contexto correto, com frases de exemplo, com a comunicação e a orientação prática, com exemplos do dia a dia, para você realmente poder se comunicar com surdos. Então, hoje, você tem a oportunidade de garantir o seu acesso completo aos 99 sinais mais importantes da Libras por apenas R$ 47,00. Esse é o valor de uma pizza. E o link está logo aqui abaixo, talvez tenha um botão aqui abaixo. Clica nele lá, coloca seu nome, seu e-mail, seu telefone ou WhatsApp, porque é por e-mail e por WhatsApp que vai ser enviado para você os seus dados de acesso aos 99 sinais mais importantes da Libras. E, mesmo sabendo que esse conteúdo é completo, passo a passo, totalmente intuitivo e prático e com a minha orientação, eu quero ir além ainda. E você tem a oportunidade de experimentar até o método completo por 7 dias, sem nenhum custo. É muito simples. Você vai acessar o link que está aqui abaixo, o botão que está aqui abaixo. Na tela que abrir, você vai colocar o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail, enfim, seus dados. Você escolhe lá como você prefere fazer a sua inscrição. E então, você vai receber o seu acesso, você vai entrar lá, vai fazer o acesso, se quiser, você pode assistir todas as aulas. E se ao final você sentir assim, não gostei não, isso aqui eu já sabia, não tem problema. Basta você enviar um único e-mail para a gente, nós vamos reembolsar integralmente todo o valor que você investiu, um único e-mail, dentro desse prazo aí de 7 dias. E por que eu estou fazendo isso? Eu quero ter certeza de que esse conteúdo realmente foi útil para você. E mais do que isso, que ele foi uma prática de um divisor de águas
no seu dia a dia para a comunicação com os surdos. Então, agora é a sua vez. O link está logo aqui abaixo, o botão está logo aqui abaixo. Vai lá e garante sua vaga agora mesmo por apenas R$ 47. Vai lá!